Esse é o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. É importante que você participe deste processo. biosfera@boavontade.com. Hoje o nosso passeio é no Zoológico de São Paulo. Agora eles estão assim, bem tratados, felizes, livres de qualquer perigo, mas nem sempre foi assim. O comércio ilegal de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita do mundo e o Brasil é um dos principais alvos dos traficantes devido sua imensa biodiversidade. Estamos aqui na frente do recinto das araras. Esses animais sofrem muito com o comércio ilegal. E o que é isso? Comércio ilegal é um meio que algumas pessoas encontram de tirar animais da natureza e vendê-los para qualquer outra pessoa cuidá-los em casa. Às vezes você adquire um animal desse com uma boa intenção até, de alimentá-lo bem, de cuidar, de suprir todas as necessidades. Mas mesmo assim não é o suficiente para esse animal, já que ele tem um hábito silvestre. Animais, eles podem, para cada animal vivo que nós vemos, que é vítima de transporte, de tráfico ilegal, muitos outros morreram durante o transporte. Esses animais podem ser acondicionados em canos, tubos de PVC, por exemplo, ou em caixas muito pequenas, onde eles não encontram espaço suficiente, alimento ou ar para sobreviver. Agora você conhece algum dos casos mais graves de animais que sofreram maus tratos, mas conseguiram ser resgatados. Nós estamos na frente do recinto de uma fêmea de elefante africano, a Teresita. Ela nasceu no Zimbábue e é um exemplo que nós podemos dar de maus tratos dos animais que nós temos aqui no zoo. A Teresita está aqui no zoológico há 13 anos mais ou menos e ela veio de um circo. Nós acreditamos que esse animal tenha sofrido maus tratos em circos porque ainda hoje, depois de 13 anos aqui no zoológico, ela apresenta alguns comportamentos que se assemelham aos comportamentos desses animais em circos. Como, por exemplo, quando ela ouve muitos sons, música, muito barulho, ela começa a dançar, a movimentar-se de uma maneira que seria anormal em um ambiente natural onde ela viveria. Outras espécies ameaçadas são todas as espécies de tigres. Aqui no zoológico nós temos os tigres brancos, que são animais diferentes dos tigres albinos. São espécies de tigres de Bengala, que apresentam tons chocolate nas suas manchas e olhos azuis. O tigre que nós vemos na exposição é o titã, proveniente da região da Argentina. Esses animais em vida livre correm um sério risco, porque eles têm dificuldades no momento de predar. Eles são mais facilmente vistos pelas suas presas do que os tigres que são amarelados. É possível preservar, cuidar de cada espécie que existe no planeta, acreditando na vida e na esperança de um mundo melhor. A fiscalização melhorou, as pessoas estão mais conscientes, mas e você? Sabe por que é importante preservar a fauna? A gente precisa do quê? Deles, né? Para tudo. Então, assim, se acabar um animal, acaba a vida. Na minha opinião, é o seguinte, tudo faz parte do ecossistema, né? Sem essa fauna e essa flora que a gente tem aí, estaria tudo num desequilíbrio, né? Por isso que tem que preservar mesmo. Inclusive as espécies de peixe, que o negócio está feio para a fauna marinha. Tem que ser respeitado, a gente invadiu o espaço deles, né? O animal, ele é um ser vivo, como o ser humano. Existe uma relação de afeto, de carinho, e hoje está comprovado cada vez mais que essa questão da relação, da afetividade do ser humano com o animal, ele prolonga até a vida das pessoas, ele dá até mais saúde, tem as espécies que contribuem na natureza, que não pode cair em extinção. Então eu acho que é fundamental e cada vez mais os laços com o mundo animal, ele está se estreitando. Os animais mais exóticos, raros e até ferozes, entre muitos outros, pagam com a vida pelo simples prazer que algumas pessoas têm em possuir um animal silvestre em casa.
você pode estar se perguntando: qual é a minha responsabilidade em preservar os animais? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Na verdade, o bem-estar de cada espécie animal ou vegetal interfere diretamente no seu dia a dia. Cada animal tem o seu papel na natureza, no equilíbrio ecológico. Se uma espécie entra em extinção, ela desequilibra a cadeia alimentar e isso pode afetar direta ou indiretamente a sua vida. Um animal que muita gente acredita que é doméstico e que, na verdade, tem os seus hábitos silvestres é o papagaio. Embora muita gente crie em casa, esses animais são silvestres e precisam viver em vida livre, ter seu hábito respeitado. Se por acaso você tem um desses animais em sua casa, não é preciso desfazer-se dele, apenas cuide-o com carinho e cuide também para não adquirir novos exemplares, já que são animais que precisam estar em vida livre. A situação dos animais que são comercializados ilegalmente tem melhorado no Brasil nos últimos anos, embora ainda seja muito preocupante. Essa melhora é significativa graças a denúncias que são feitas pelo IBAMA e à educação ambiental, a conscientização da população de que não é correto manter esses animais criados cativos em ambientes residenciais. Os anfíbios também são alvos de estima de muita gente por aí. Conheça o pulo do sapo. Essa exposição, que a gente chama de O Pulo do Sapo, é um espaço destinado à exposição de anfíbios. Quem são os anfíbios, né? São os sapos, as rãs, as pererecas, as cobras cegas e as salamangas. No Brasil, é uma exposição inédita. Não existe outro lugar que tenha uma exposição somente de anfíbios. E qual foi o objetivo dessa exposição? A gente queria mostrar para o público, ensinar eles um pouco sobre os anfíbios, um grupo super pouco conhecido mesmo pela população. Quando a gente fala em animais, as pessoas querem mais ver leão, tigre e tudo mais e pouco conhecem esses animais. Então, nosso objetivo foi realmente mostrar um pouco os hábitos deles, mostrar a diversidade de espécies e ao mesmo tempo aproveitar para falar sobre as ameaças que esse grupo vem enfrentando. Acho que pouca gente sabe, mas é um dos grupos mais ameaçados de extinção. Cerca de 30% das espécies no mundo estão ameaçadas de extinção. Então, um dos objetivos dessa exposição é isso também, tentar conscientizar a população e mostrar quais são as ameaças que esse grupo vem enfrentando para tentar dar uma minimizada, né, nessa situação. Outro fator que muitas espécies que têm enfrentado é o tráfico de animais. Existem espécies muito bonitas e muito chamativas e que fora do Brasil tem gente que cria em casa, até mesmo aqui no Brasil. É o caso de algumas espécies coloridinhas e tudo mais, algumas robustas e grandes. E muitas espécies de anfíbios também estão sendo ameaçadas de extinção por conta desse motivo. E com isso, né, o tráfico de animais é bem grande e aqui a gente acabou recebendo uma espécie que veio do tráfico, é a rantora africana. Ela chegou pra gente bem pequenininha, era filhotinha mesmo, e estava vindo da Argentina para o Brasil. É um animal que veio pelo correio, estava dentro de uma caixa de papelão junto com mais outros 80 animais. Então, esse tráfico de animais, esses transportes inadequados e tudo mais, acaba matando um monte de animais mesmo, e essa é uma das ameaças que os anfíbios enfrentam também, assim como muitas outras espécies de animais. Existem várias ações acontecendo para manter essa vida. Nós vivemos uma realidade de desastres ambientais, sociais e individuais. Todo mundo tem uma preocupação, um trabalho a realizar, mas não podemos esquecer que o planeta Terra é o nosso lar e precisamos de estrutura para cumprir todos os objetivos, sejam eles coletivos ou individuais. Mas se essa estrutura estiver ameaçada, fica impossível cumprir qualquer objetivo. Então vamos cuidar do planeta, pois assim estaremos cuidando da nossa própria vida. Caso você conheça ou tenha contato com pessoas que têm animal silvestre, se queira denunciar, você pode procurar um dos órgãos do IBAMA ou ligar mesmo para o Disque Denúncia.
Esse é o compromisso do programa Biosfera, aproximar você dessa biodiversidade. Vamos fazer a nossa parte, pois há ainda muita gente para nascer nesse planeta. E lembre-se, preservar a vida depende de todos nós. Tchau!